Bom dia, boa tarde, boa noite, Tati. Aqui está o nosso trabalho, falando do algoritmo Radix-Sort. Aqui está o grupo. Pode passar a slide. Primeiramente, a gente vai começar falando da introdução, né? Porque, primeiramente, tudo tem que ter um começo, né? A gente vai começar pelo fim. Passar. Basicamente, falando o que é o Radix-Sort? Basicamente, é um algoritmo de ordenação que pode ordenar tanto números quanto strings. Esse algoritmo, ele divide os dígitos em, basicamente, do menos para o mais importante, começando do menos. Daí, ele faz uma ordenação primária, ordenação mais para, posso dizer, uma ordenação par, assim, sabe? Essa ordenação vai fazer com que ele ordena lá e tudo, levando em conta apenas os menores números. Feito isso, ela faz uma segunda ordenação, por exemplo, que é considerando números maiores do que eles. Tem aqui um exemplo aqui do lado, falando. Mas, basicamente, a primeira ordenação que ele faz, ele só considera os menores números, depois parte para uma segunda ordenação que começa a considerar números maiores do que eles. Aí varia com os dígitos dessas operações. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história e origem. Bom, tudo começou em 1890, quando um cara chamado Hermann Hollerith, que ele era funcionário da parte governamental dos Estados Unidos, que cuidava da parte do censo demográfico, que basicamente reúne dados sobre a população e tipo reúne estatística, tudo e com toda a população dos Estados Unidos. Ele criou, ele criou uma máquina que era usado cartões perfurados, que, que diminuiu muito o tempo de execução para fazer esse censo demográfico, porque antes dele, o censo demorava em torno de 10 anos. Depois dessa máquina dele, passou a ser apenas em um ano, chamada de tabuladora de Hollerith. Nesse contexto que foi criada essa máquina, meio que surgiu a ideia do algoritmo, que basicamente ordenava os cartões com base em números de três dígitos, processando em três frases. Em três fases, que é do número menos significativo até o mais significativo, que basicamente foi o que o Matheus explicou também um pouquinho atrás. Falando um pouco sobre as vantagens do Radixsort, primeiro temos a complexidade. Ele é uma complexidade linear. Eu não vou me aprofundar nessa parte porque vai ser explicado melhor posteriormente. Ele também não é baseado em comparação. Diferente de outros algoritmos, ele não é baseado em comparação. Ele vai pegar cada dígito individualmente e vai ordenar a partir disso. A classificação dele é estável. O que é que isso significa? Como ele vai pegar dígito por dígito, ou caractere por caractere, se for um string, se esses dígitos forem iguais, então vai prevalecer a ordem de quem chegou primeiro. Isso que significa assim, a classificação estável. O que é muito bom em várias ocasiões muito específicas. Pode passar. Certo, agora falando um pouco das desvantagens. A complexidade de espaço. Basicamente, ele usa muita memória em comparação a outros. Por quê? Porque ele vai usar uma estrutura extra. Normalmente ele vai usar um array, que é temporário, só para ajudar, auxiliar na organização de dígito por dígito. Aí acaba que ele usa um pouco mais de memória. E esse uso de memória ainda é potencializado de acordo com o número de elementos que tem. Tipo de dados, tipo de dados limitados. Ele é muito bom para organizar inteiros e strings, mas ele não é muito bom em organizar tipo floats ou outros algoritmos mais complexos. Ele não é muito bom para isso. Ele depende muito do comprimento da chave. Basicamente, se você tiver elementos tipo de strings muito grandes ou de números que têm muitos dígitos, não é muito bom usar ele, porque isso vai acabar aumentando muito o tempo de processamento e não é muito recomendável. Ele também não é muito adaptável, assim, tipo em desempenho em algumas coisas específicas, outros algoritmos são melhor que eles. E é isso. Bom, eu vou explicar sobre o conceito de complexidade primeiro, antes de correlacioná-lo com o Radix-Sort, onde complexidade é uma maneira de medir a quantidade de operações que um programa vai fazer para conseguir executar determinada ação dentro do ambiente do código. Logo, correlacionando esse conceito de complexidade, com o conceito do Radix-Sort, temos que, pelo que já foi dito também anteriormente, a seguinte conclusão.
o conceito de complexidade com o algoritmo do Radix Sort condiz com o fato de que, pelo tamanho ao qual, quanto menor for e menor a quantidade de operações, quanto menor for o tamanho do elemento no Radix Sort, menor a quantidade de operações. E quanto maior o elemento, e quanto mais elementos possuir, consequentemente, maior é a quantidade de operações. Assim, nós temos que o desempenho do Radix Sort ele depende de dois fatores dentro desse conceito. O número de dígitos do maior número, que no caso ficaria para uma variável d, por exemplo. O custo de cada fase de ordenação, que seria exprimido pela equação n mais k, onde k é o número de valores possíveis por dígito. Como exemplo, 10 para números decimais. Já a cada iteração, o algoritmo acaba agrupando os números com base em um dígito específico, usando um algoritmo de ordenação estável, como Cauchy Sort, que tem como complexidade O vezes a equação n mais k. Como ele precisa repetir esse processo para cada um dos d dígitos, a complexidade final fica O vezes d vezes n mais k. Assim, nós temos também que o Counting Sort ele é utilizado internamente no Radix Sort, e ele é eficiente para um conjunto de pequenos valores distintos, pois ele depende de k. Já o Radix Sort ele é eficiente para números de tamanho fixo, pois seu tempo de execução se comporta quase como O vezes n, desde que d e k sejam pequenos. E em comparação com algoritmos como Quicksort, que usam comparação de elementos, o Radix Sort pode ser mais rápido em alguns casos, mas usa mais espaço devido à necessidade de armazenar baldes intermediários. Pode passar. Em resumo, nós temos que o Radix Sort, ele de certa forma acaba utilizando e explorando bastante utiliza uma forma de exploração inteligente da estrutura de dados para levar a soluções cada vez mais eficientes dentro do âmbito da estrutura de dados, reforçando com que a sua importância na área da ciência da computação, e não só na área da ciência da computação, mas como ele influencia em várias outras áreas do ambiente da tecnologia. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Caramba, eu tenho um bocado de carta para entregar hoje. E a rua que eu vou entregar, todos os números da casa já estão em ordem crescente. O que é que eu posso fazer? Isso, já sei. Eu posso organizar todas as cartas em ordem crescente usando um algoritmo de Radix Sort. Assim eu vou poder ter mais tempo e eficiência sem ficar procurando na bolsa, e só quando chegar numa casa, só pegar a carta que já está em ordem e entregar para a pessoa. Para organizar as cartas vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho um número organizado do 0 ao 9 e eu vou pegar as cartas e organizar elas por casa decimal. Primeiro pela unidade, depois pela dezena, depois pela centena. Mas isso vai de acordo com a quantidade de casas decimais que tiver nos números. Mas aí você vai repetindo até acabar todas as casas decimais. E aqui eu vou começar pela unidade, casa decimal da unidade. Que começa pelo 8. Aqui é o 7. 1. O 6. O 9. 4. O 2. O 3, o 5 e o 6. E agora eu vou retirar elas da direita para a esquerda, em ordem decrescente, do que já vai organizar. Aqui. Agora eu vou reorganizar elas aqui, só que dessa vez, em vez de ser pela unidade, eu vou pela dezena. Pelo caso decimal da dezena. Aqui começa pelo 9, aí eu vou pro 9. Aqui é o 3. Aqui é o 2. Aqui é o 1. Aqui é o 4. Aqui é o 7. O 5. O 6. O 7 de novo. E o 8. E agora eu vou tirar da direita para a esquerda novamente. E agora eu vou reorganizar agora pela casa da centena. Aqui começa pelo 2. O 4. O 3. O 3 de novo. O 5.
o 8, o 6, o 7 e o 2. Agora eu vou organizar da direita para tirar da direita para a esquerda novamente. E de acordo com o que eu vou tirando, você pode perceber que ela já está em ordem. 3, 5, 6, 3, 4, 5, 2, 9, 1, 2, 1, 4 e 1, 2, 3. Aqui está tudo organizado, como você pode ver, tudo em ordem crescente. E é desse jeito que o Radix Sort funciona. Como todas as cartas já estão organizadas pelo algoritmo de Radix Sort, eu só preciso chegar na casa e agora entregar, que já estão em ordem, todas em ordem crescente. Correio. Carta para o José. Aqui mesmo. Aqui. Obrigada.